Muito boa noite. Em nome da Câmara, agradeço aqui a presença dos professores Cláudio, Selma, professor Nelson Neri. Vamos começar, então, a segunda edição do Arbitalks. Por favor, professor Cláudio. Boa noite a todos. Do mesmo modo, em nome da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, agradeço também ao professor Nelson Neri, da casa, a professora Selma, que não é da casa, mas está sempre conosco lá, e a Maria Isabel, que representando a ABAB vai estar mediando o nosso evento. Passo então a palavra, mais uma vez agradecendo a todos pela presença. Obrigada, professor. Bom, assim como na semana passada, o evento de hoje vai ser dividido em principais partes. Na primeira, eu vou fazer algumas perguntas aos palestrantes, eles terão aproximadamente uns 7 minutos para responder. E na segunda parte, eu vou ler algumas perguntas feitas pelo público, e para isso vocês podem comentar nesse post mesmo. E na conversa de hoje, que é sobre arbitragem em processo, nós temos ninguém menos que a professora Selma Lemes e o professor Nelson Neri Júnior. A professora Selma Lemes, que é advogada em Selma Lemes Advogados, também foi membro da comissão relatora do anteprojeto de lei de arbitragem e também trabalhou na elaboração do memorial para defender a constitucionalidade da lei. O professor Nelson Neri Júnior, além de ser professor da PUC, também é professor da Unesp. Ele é advogado em Neri Advogados e também foi procurador da Justiça do Estado de São Paulo por 27 anos. Então, feitas as introduções, acho que podemos passar para as perguntas. E para a primeira pergunta, eu gostaria de saber dos palestrantes qual é a importância da segurança jurídica e previsibilidade na aplicação do direito na arbitragem. Até sobre esse ponto, talvez a professora Selma Lemes queira comentar de uma das conclusões que ela teve na sua pesquisa Arbitragem em Números e Valores, de 2019, que ela levantou a questão da necessidade de jurisprudência arbitral. E também, nesse ponto, gostaria de saber dos palestrantes como os precedentes judiciais vinculantes deveriam operar na arbitragem. Professora Selma, se você quiser começar. Muito bem. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com os senhores, o professor Nelson Neri, Maria Isabel e a pessoal da PUC, e também organizado pela PUC e pela Câmara do CIESP-FIESP. Muito interessante a questão, Maria Isabel, e são perguntas bem genéricas, mas extremamente profundas e importantes, né? Eu noto que a sua pergunta tem dois enfoques, né? O primeiro enfoque é o enfoque envolvendo a importância da segurança jurídica na aplicação do direito na arbitragem, e o segundo é saber se os precedentes judiciais vinculantes devem ser observados na arbitragem, né? Bom, a primeira questão, a importância da segurança jurídica, é fundamental, né? Não se tem como se afastar desse conceito. Por quê? Porque é pela segurança jurídica que nós vamos ter os players, né? Nós estamos falando de arbitragem comercial, que as empresas, que os empresários vão ter confiança em utilizar o Instituto da Arbitragem. Então, a segurança jurídica para a arbitragem, ela está na base da utilização. Como nós podemos dizer que nós temos segurança jurídica para utilizar a arbitragem? Nós sabemos que a lei de arbitragem é uma lei simples, é uma lei que tem poucos artigos, muito poucas regras de processo, mas muitos princípios e conceitos, né? E conceitos novos, conceitos introduzidos pela Lei 9.307, que deram uma roupagem nova para a arbitragem no Brasil. Isso fez com que, com a introdução desses conceitos, por exemplo, posso citar o conceito da vinculação da cláusula compromissória, da convenção de arbitragem, o conceito do artigo 8º, que diz que a cláusula compromissória é independente do contrato, e se quiser se discutir a sua nulidade, tem que ser por meio da arbitragem, que o árbitro, o princípio da competência, que é o árbitro que deve analisar as primeiras questões vinculadas à arbitragem, sua validade ou não da cláusula compromissória, a especificidade de que na arbitragem nós não temos recursos, a possibilidade da arbitragem por regras de direito e por equidade. Então, todos os conceitos e princípios que a lei trouxe, eles tiveram que ser testados, vamos dizer assim, né? E foram testados
pela jurisprudência. Então, quem outorga a segurança jurídica é a jurisprudência, né? Tem um princípio muito interessante que diz o seguinte: a lei reina, mas é a jurisprudência que governa. É indubitável, né? Que quem dá segurança jurídica, para poder utilizar um conceito, um preceito legal, é saber como os tribunais entendem e aplicaram aquele direito. Então, no âmbito da arbitragem, nós podemos dizer que os novos conceitos introduzidos com a lei de arbitragem foram quase todos eles, praticamente todos eles, referendados pelo judiciário. E aqui tem uma característica interessante: eles foram referenciados pelo judiciário não apenas 20 e poucos anos, 24 anos quase de vigência da lei de arbitragem, mas teve uma mão inversa, porque a lei de arbitragem foi primeiro submetida àquele incidente de inconstitucionalidade enquanto ela ainda estava na vacatio legis, né? Então, aquilo fez com que demorou 4 anos para ser julgado o incidente de inconstitucionalidade. Até a Maria Isabel comentou aí o memorial, que foi super interessante fazer aquele memorial naquela época. Carmona e eu fomos visitar todos os ministros do STJ, percebemos que eles demandariam, que eles queriam mais doutrina a respeito, compilamos uma doutrina enorme, né? Compilamos a jurisprudência, uma jurisprudência maravilhosa que tinha na Espanha, porque a Constituição da Espanhola de 1978 tem um preceito exatamente igual ao nosso artigo 5º, parágrafo 35, então um julgado de 88 que interpretava que a arbitragem, a constitucionalidade da arbitragem, não obstante o incidente não discorrer sobre a constitucionalidade da arbitragem, discorrer sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos da lei, né? Então, esse julgado, o julgado do incidente, foi julgado por maioria e que ele, vamos dizer assim, atacava especialmente, ou a matéria tratada foi o artigo 6º e o artigo 7º da lei de arbitragem, que muito interessante a discussão, se o árbitro, se o juiz poderia substituir a parte diante de uma cláusula arbitral vazia, e aquele voto muito importante, voto do ministro Correia, esqueci o primeiro nome dele agora, que ele falou: olha, o juiz não substitui a parte, ele operacionaliza a vontade da parte, porque ela já exarou a sua submissão à arbitragem quando ela colocou a cláusula compulsória no contrato. Então, portanto, a lei de arbitragem teve toda a sua segurança jurídica pavimentada de uma maneira pregressa, antes, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e posteriormente pela ampla jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu perfeitamente seus conceitos e princípios e outorgou essa segurança jurídica que você comentou. É tão importante você ter um estatuto, uma lei uma lei boa, mas uma interpretação excelente, uma interpretação boa do judiciário, porque isso tem reflexos dentro da análise econômica do direito, né? No sentido que transmite aos usuários da arbitragem segurança em utilizá-la, e utilizá-la por quê? Porque ela representa não apenas uma forma de solução de conflitos, mas também uma forma econômica de submeter de solução de conflitos. Então, ao mesmo tempo que a cláusula compromissória é uma cláusula jurídica, ela também é uma cláusula econômica. E aí a gente pode fazer uma análise super interessante que tem dentro do conceito de análise econômica do direito, que é analisar jurisprudência como um bem privado e um bem público. Privado porque ele resolve questões das partes, e público porque ele tem uma repercussão na sociedade, especialmente quando nós estamos diante de temas polêmicos, né? Então, concluindo a sua primeira parte da pergunta, a segurança jurídica é vital para a aplicação do Instituto, e nós podemos dizer que nós temos total segurança jurídica porque a lei de arbitragem está referendada pelo Judiciário e, em face disso, os usuários se sentiram totalmente seguros para usar o Instituto. A sua segunda parte, aí eu peço para você dar um conto, levanta a mãozinha assim quando eu estiver faltando 2 minutos para mim, tá? E a segunda parte é com referência ao precedente jurisprudencial. É um instituto novo, trazido pelo Código de Processo Civil, que muitos debates têm suscitado no ambiente arbitral, né? Eu não sei qual que é a opinião do professor Nery, mas eu vou externar a minha opinião, né? Aí, com devido respeito, se ele tiver uma opinião contrária, porque realmente é um tema muito polêmico, né?
E eu parto do seguinte princípio, né? A arbitragem constitui um microsistema. É um microsistema à parte do Poder Judiciário, né? Em que ele é regulado por normas próprias, que as partes têm uma participação enorme, uma possibilidade imensa de influir em todo o procedimento. Elas são as protagonistas do processo arbitral, né? Eu costumo dizer, gosto de dizer, que a lei de arbitragem dá a régua e o compasso. O desenho será feito pelas partes e pelos árbitros. Então, ela tem toda uma roupagem própria, princípios próprios, que não se amoldam a exatamente os mesmos princípios do processo judicial. Por quê? Porque não faz parte da estrutura do judiciário. Evidentemente que nós temos princípios comuns, como, por exemplo, o devido processo legal, que tem uma ampla aplicação na arbitragem, está no artigo 21, parágrafo 2º da lei, mas o árbitro não está vinculado vamos dizer assim, à estrutura do Poder Judiciário. E a finalidade primordial que eu vejo dos precedentes é criar uma certa uniformização e aplicação das regras do processo, né? Então, se os árbitros não fazem parte do estamento judicial, não tem sentido dizer que o árbitro está vinculado como um juiz aos precedentes. Agora, aqui nós temos que fazer uma parte. Evidentemente, se as partes esclarecerem no termo de arbitragem que o árbitro devem aplicar os precedentes jurisprudenciais, ele estará vinculado. Agora, se ele não estiver previsto no termo de arbitragem, ele não está vinculado. Ele pode utilizar, como pode não aplicar, né? Evidentemente, ele tem toda a liberdade, de acordo com o artigo 21, parágrafo 2º também da lei, que fala que o árbitro deve ser independente, parcial e trabalhar de acordo com o seu livre convencimento, de aplicar o precedente, mas ele não tem a obrigatoriedade que tem no processo judicial. Bom, acho que para a primeira parte seriam essas as minhas considerações, aí eu passo a palavra ao professor. Bem, boa noite a todos, professora Selma Lemes, professor Cláudio Finkenstein, a Maria Isabel, Carolina. Para mim é um prazer muito grande participar dessa nossa reunião e falar sobre a arbitragem, um tema tão caro a todos nós. A professora Selma, uma das autoras do projeto que se converteu na lei da arbitragem, arbitralista de primeira categoria, sempre atenta à magnitude da arbitragem. Eu tenho feito com ela algumas arbitragens, trabalhando juntos lá. Um prazer sempre renovado fazer isso. E com o professor Cláudio também, evidente, a gente faz arbitragem juntos. Temos arbitragens andando ainda. E depois dessa webinar nossa aqui, ainda temos uma reunião de arbitragem, eu, o Cláudio e um outro árbitro. Então, de caso concreto, enfim, estamos trabalhando, na pandemia, mas estamos trabalhando. Mas, olha, eu vejo, a professora Selma falou com muita propriedade a respeito dessas questões de segurança jurídica na arbitragem. Eu vejo, sim, também, com a mesma visão que ela tem, de que a lei da arbitragem ela não é uma lei de muitos artigos, mas ela é uma lei conceitual, né? Ela é uma lei que fixa preceitos básicos, fundamentais da arbitragem e dá segurança jurídica mesmo para aqueles que querem se utilizar da arbitragem como uma forma de solucionar os seus conflitos, né? E o Poder Judiciário reconheceu realmente, a professora Selma fez uma observação, e eu me recordo de uma sentença do Reino da Espanha, que ficou por ser homologada no Supremo Tribunal Federal anos, né? Um ministro pediu vista e ficou o primeiro voto contrário à constitucionalidade dos artigos 6º e 7º da lei da arbitragem. O ministro Sepúlveda pertence, o relator, e votou contra a anulação da arbitragem, né? Ele achava que era inconstitucional. Foi acompanhado pelo Moreira Alves, Sidney Sanches e Nery da Silveira. Mas foi pedido a vista da questão da arbitragem, o processo foi julgado em 2001, demorou muito. Isso era anos 90 e poucos, 97, logo depois da aprovação da lei da arbitragem, e demorou até 2001 para o Supremo resolver. E ele resolveu pela constitucionalidade dos artigos 6º e 7º da lei da arbitragem, mesmo contra o voto de alguns ministros, não foi por maioria, por unanimidade, mas então deu muita segurança para que a arbitragem pudesse ser desenvolvida, né? E tem sido desenvolvida muito. A atividade arbitral aumentou demasiadamente nos últimos tempos, né? As
as pessoas estão procurando a arbitragem para resolver os seus problemas, seus conflitos, o que é muito bom, e com essa segurança que foi dada pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, quando reafirmou a constitucionalidade da arbitragem. Eu lembro que essa questão não é nova, a Itália passou por isso também, a Constituição da Itália de 49, a vigente. Logo depois da Segunda Guerra, foi editada uma nova Constituição na Itália. E lá também eles tiveram esse problema em 1950, e foi resolvido em 51. O mesmo que nós tivemos em 2001, quer dizer, nós ficamos com 50 anos de atraso da Itália para resolver que a arbitragem era boa e era constitucional. Mas esse mesmo problema foi levantado em outros países. Eu me recordo do caso da Itália, por isso que eu estou mencionando aqui. Mas isso é bom, questionamentos sobre a arbitragem, é bom que tenham sido feitos e que tenham já sido resolvidos, né, pelo Poder Judiciário, dando mais tranquilidade e condição de trabalho para aqueles que querem se servir da arbitragem como um meio de resolver os seus conflitos. Então, eu vejo com muita tranquilidade o progresso que a arbitragem tem experimentado nesses últimos anos, né? E oferecendo mais condições de segurança jurídica. Agora, realmente, a professora Selma falou uma coisa importante da jurisprudência arbitral. Como a maioria dos procedimentos arbitrais eles tramitam com o selo do sigilo, então é muito complicado se fazer jurisprudência arbitral por conta do sigilo, porque muitas vezes, mesmo que você omita o nome das partes, só pelo assunto já se vai saber quem é que estava ali naquele procedimento arbitral, etc. Então, não é muito fácil você fazer uma jurisprudência arbitral sem que seja revelada a identidade das partes daquele processo, né? Então, isso é um dos mecanismos que trazem dificuldade para a gente formar uma jurisprudência arbitral. Agora, quando ela é judicializada, vai para o Poder Judiciário, discute uma questão, etc., aí já fica público, então podemos ter uma arbitragem. Já temos uma certa jurisprudência arbitral do STJ, por exemplo, né? Tem vários acórdãos que já trataram de problemas arbitrais, então que já dão um norte, mais ou menos, do que o Poder Judiciário entende em termos de arbitragem. E tem sido prestigiada a atividade arbitral pelo STJ, tenho visto, e a maioria dos acórdãos que o STJ tem prolatado em matéria arbitral são favoráveis à instituição da arbitragem, o que é muito bom, né? Para dar mais segurança para aquelas empresas, para aquelas pessoas que querem se servir da arbitragem como esse mecanismo de solução de conflito. Com relação à questão dos precedentes, eu concordo em gênero, número e grau com o que falou a professora Selma, mas ainda bem que são mais uma vez... Que bom, eu não sabia. Mas eu vejo até com outra visão. A minha visão sobre precedentes do Brasil não é a visão que o Código do Processo Civil quer dar, e nem a que parcela da doutrina quer dar a essa matéria, vamos chamar assim, do ponto de vista pejorativo mesmo, de direito jurisprudencial. Eu acho que é uma expressão tão pejorativa, tão assim ruim para a teoria do direito, mas vamos utilizá-la já que as pessoas estão utilizando no dia a dia. Vinculação de decisão judicial, como se fosse lei, obrigando as partes e outros juízes a seguirem essa jurisprudência, não tem assento constitucional, com o devido respeito. Então, eu já acho isso da própria justiça estatal, professora Selma. Quer dizer, no juiz estatal, o juiz, no meu modo de ver, ele não está obrigado a obedecer precedentes, porque precedentes não vinculam. O judiciário não faz lei. Quer dizer, vinculação, quer dizer, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, não segundo em virtude de jurisprudência. Né? Então, isso está na Constituição, no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Então, veja assim, para que haja uma decisão judicial que possa ter efeito vinculante, efeito geral, como se fosse uma lei, seria preciso que a Constituição autorizasse determinado órgão do Poder Judiciário a assim agir. Não basta o CPC. O CPC é uma lei ordinária. Não é? Então, por exemplo, quando a Constituição
quis que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário legislasse, saísse da sua função de julgar e produzisse normas jurídicas como se fosse o parlamento, a Constituição o fez expressamente no artigo 103A, criando a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ali o Supremo faz uma norma, uma regra, baixa uma súmula vinculante e que tem eficácia erga omnes por decisão da Constituição Federal, né? Porque o artigo 2º diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Um não pode entrar na esfera jurídica do outro. Então, o judiciário não pode fazer normas como se fosse legislativo. Não está autorizado a isso, a menos que a Constituição expressamente tenha feito, como no caso da súmula vinculante. Não é o único exemplo em que o judiciário pode legislar. Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, para que outros órgãos do Poder Judiciário pudessem ter suas decisões como também vinculantes, teria que também haver uma exceção dentro da Constituição Federal. Então, uma lei ordinária como o CPC, criando efeitos vinculantes dessa natureza, com o devido respeito, não se amolda ao texto da Constituição do Brasil. Então, acho que nenhum juiz do país está autorizado a seguir súmula vinculante como se fosse lei, salvo a do Supremo Tribunal Federal. Né? Muito bem. A professora Selma falou uma outra coisa ainda muito importante. Ela falou, isso... Opa! de vinculação, como são os recursos repetitivos extraordinário e especial, né, Supremo STJ, o IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, e o IAC, um incidente de assunção de competência. Então, todos esses incidentes, que no final o CPC diz que as decisões deverão ser observadas por todos, etc. e tal, tudo isso, no meu modo de ver, e está escrito nos meus comentários desde 2015, não é? Que isso nada mais são, esses institutos, do que mecanismos de uniformização da jurisprudência do tribunal que os edita. Para por aí. Quer dizer, o tribunal já faz muito em fazer um RESP repetitivo ou um RE repetitivo que vai valer para eles. O Supremo Tribunal Federal vai ficar vinculado à decisão do RE repetitivo. O STJ vai ficar vinculado à decisão do RESP repetitivo. Nenhum outro juiz do país está vinculado a isso. Né? E isso é o meu pensamento. Eu tenho externado esse pensamento para dizer, olha, eu não sou contra esses institutos. Eles estão lá no CPC, ótimo que estejam. Mas a finalidade deles não é obrigar a juiz a respeitar, e sim fazer com que seja uniformizada a jurisprudência do próprio tribunal que os emite. Essa é a minha opinião. Arbitragem. Vamos para a arbitragem. Na arbitragem, os processos que se submetem à arbitragem, que podem ser submetidos à arbitragem, são aqueles que admitem autocomposição. É o que diz o artigo 2º da lei da arbitragem. Então, na verdade, são casos normais, das vezes, patrimoniais e direito disponíveis. As partes é que podem dispor desses seus direitos. Por isso, elas podem escolher que a sua lide, eventualmente futura, né, que venha a existir, não seja submetida ao Poder Judiciário, e sim ao Tribunal Arbitral, ou até a árbitro único, dependendo do que as partes decidirem. Elas decidem isso. E elas podem muito mais ainda. Elas podem escolher o direito aplicável. Então, a parte pode, inclusive, fazer o seguinte, as duas partes são localizadas no Brasil, são empresas brasileiras, por exemplo, escolhemos o direito em inglês para incidir na nossa questão. Porque lá o direito X ou Y é melhor do que o brasileiro, ou a Argentina tem direito de seguro muito evoluído, então eu já peguei a arbitragem onde as partes escolheram o direito argentino para discutir a questão de seguro. As duas partes são brasileiras, fizeram um contrato no Brasil, obrigações a serem cumpridas no Brasil, elegem a arbitragem e colocam lá, direito que deve incidir na arbitragem, o direito argentino de seguro. Pronto, as partes escolhem. Elas podem, digamos assim, extrair o direito brasileiro do seu julgamento. Não precisa ser uma parte que esteja localizada fora do Brasil. Elas podem ser até brasileiras. Elas podem escolher o direito aplicável. Então, nessa escolha, elas podem perfeitamente, eu também acho, como a professora Selma, eu estou absolutamente de acordo com o que ela falou, eu acho que as partes podem escolher. Não queremos que súmula interfira aqui no
na nossa arbitragem. Não queremos aplicação de jurisprudência do STJ. Não queremos aplicação de jurisprudência do Supremo. Elas podem fazer isso perfeitamente. Elas podem escolher o direito aplicável, né? Agora, o que eu acho, isso eu já escrevi também no meu comentário, professor Anselmo, que eu acho que não pode escolher seria aquela norma que é cogente no Brasil como as normas constitucionais. Então, por exemplo, eu me recordo aqui de um dispositivo do Código Bustamante. O Código Bustamante é o Código Internacional de Direito Internacional Privado. Foi aprovado em Havana, em 1928, é um tratado internacional de direito internacional privado. O Brasil é signatário e está em vigor no Brasil. Pouca gente, talvez, tenha esse conhecimento, mas o Código Bustamante é a lei de direito internacional privado que vale e tem eficácia no Brasil. E o artigo 4º do Código Bustamante diz: são de ordem pública internacional os dispositivos da Constituição do país. Então, aquilo que está na nossa Constituição da República, né, eu acho que na arbitragem as partes não podem excluir. Então, por exemplo, uma súmula vinculante do Supremo, que é entendida pela Constituição Federal como uma norma de eficácia vinculante erga omnes, eu acho que a parte não pode dizer não quero que se aplique a Constituição do Brasil, por exemplo. Isso eu acho que não daria. Mas qualquer outra lei, e o CPC é uma lei, o Código Civil é uma lei, a parte pode dizer sim, expressamente, não quero que se aplique tal lei, tal precedente, não me sinto seguro em aplicação da jurisprudência do Supremo, do STJ. Eu acho que é perfeitamente, digamos, válido se colocar isso numa cláusula dentro de um contrato, né, que vai ficar, então, a nossa convenção de arbitragem. E a discussão sobre se é válido ou não é válido, quem vai dizer isso é o árbitro, o painel arbitral, conforme o artigo 8º, parágrafo único da lei da arbitragem, que é o competência, a qual a professora Selma já fez referência, né? Então, eu vejo assim, nossos precedentes não são vinculantes nem na justiça estatal. E na arbitral podem ser expressamente excluídos por vontade das partes, se assim o desejarem, na cláusula, na convenção de arbitragem, né? Essa é a minha opinião. Não sei se a professora Selma está de acordo. Interessante, muito interessante seu enfoque, Nelson. Eu queria só lembrar uma vez que nós tivemos uma arbitragem juntos e que nós fizemos um trabalho extremamente, eu acho que lá é paradigmático para a gente até comentar, né, Nelson, que nós fizemos uma arbitragem fast track em 60 dias. Algo impensável nós conseguimos fazer, né, uma questão super interessante. Foi a DOC, né? Foi a DOC, conseguimos fazer uma arbitragem, para mim, que lá foi uma coisa assim, impressionante. Não obstante os advogados terem falado que ficaram extenuados, né? Não aguentavam, né? De tanto que trabalhavam em 2, 3 dias, né? Foi muito interessante. Eu queria fazer 2 pontos, né? Primeiro, a questão da jurisprudência arbitral. Eu realmente comentei isso lá na pesquisa Arbitragens de Números e Valores, é algo que a gente tem batalhado muito, especialmente por determinadas áreas do direito, em que as decisões emanam do poder, vamos dizer assim, da arbitragem, não mais do poder judiciário, que é a área societária, né? E esse pleito está sendo atendido. Eu acho que muitas câmaras já estão se sensibilizando com isso. A própria Câmara, a Câmara CCBC, tem um grupo de estudos e vai começar já a trabalhar a publicação das sentenças arbitrais. Evidentemente que as pessoas não estão interessadas no nome das partes, né? Estão interessadas do que o cunho acadêmico, o que tem de discussão do direito e também até do ponto de vista processual. Um outro trabalho interessante que já está sendo iniciado é a questão dos comitês de remoção e impugnação de árbitro. Nós já estamos com uma ampla jurisprudência a respeito. Esses comitês trabalham muito bem. As decisões que você vê, impedimento e suspensão de árbitro, né? O árbitro tem o dever de revelar uma dúvida justificada, que aos olhos das partes o impeça de atuar. Muitas vezes essas alegações são frívolas. Isso é submetido a um comitê. Esses comitês analisam a questão, examinam decisões objetivas, né? E nós já temos aí uma jurisprudência interessantíssima da matéria. E sabemos que há grupos de estudo, especialmente um grupo vinculado à USP, que está levantando todas essas jurisprudências, e logo, logo nós vamos ter acesso a isso, né? Você vê o direito da arbitragem, eu gosto de chamar o direito da arbitragem em progresso, né? Porque nós estamos vendo o direito da arbitragem progredir sem
aplicação da lei, progredir com as alterações dos regulamentos de arbitragem, né? A figura aí do árbitro de emergência, a figura de você admitir um terceiro numa arbitragem, como é interessante ver como o direito da arbitragem ele sofre um progresso independente da lei. A lei está lá, não precisa pedir para mudar lei nenhuma, nós vamos mudando os regulamentos e vamos evoluindo, né? O outro ponto interessante, Nelson, que você falou, que você citou a questão envolvendo aí da impossibilidade da súmula vinculante, da obrigatoriedade do árbitro de respeitá-la. É uma questão extremamente interessante de se discutir. E eu lembro uma vez, eu estava escrevendo um artigo, escrevi um artigo, está num livro em homenagem ao professor Guida Silva Soares, sobre a equidade no direito brasileiro e direito comparado, a decisão por equidade, que é muito pouco utilizada, né? E um dos pontos era saber se um árbitro autorizado a resolver por equidade poderia violar normas de ordem pública, né? E esse estudo foi extremamente interessante, até lembro muito bem que eu fiquei um pouquinho em cima do muro, né, na hora de decidir, porque é o seguinte, o árbitro que está autorizado a resolver por equidade, as regras, a ordem pública processual, vamos dizer assim, evidentemente que não, né? Ele tem que acatar o devido processo legal, a igualdade das partes, o direito do contraditório. Mas e a ordem pública material, né? O árbitro está vinculado, quando está autorizado pelas partes a decidir de acordo com uma norma de ordem pública, de aplicação obrigatória, e a conclusão, que eu fiquei realmente, como eu falei, assim, um pouquinho em cima do muro, hoje eu já tenho uma opinião mais formada, mas eu levantei a doutrina internacional, inclusive jurisprudência, e encontrei preceitos no direito suíço e no direito francês que diz o seguinte, que o árbitro pode sim aplicar, quando está autorizado a resolver por equidade, não está vinculado às normas de ordem pública material, ele pode aplicar uma norma sem atentar para uma norma de ordem pública processual, por exemplo, um caso de uma prescrição também, né? E a distinção feita é uma distinção muito pouco estudada no Brasil, que é a ordem pública de direção e a ordem pública de proteção. E fizeram uma diferenciação entre essas duas ordens públicas. Então, portanto, se é uma norma de ordem pública que vincula somente as partes, que tem endereço nas partes, ela pode ser violada, ela pode ser, vamos dizer assim, não precisa ser acatada, né? Então, eu achei interessante fazer esse link aí com o seu comentário. Isso, Maria Isabel. Bom, então acho que a gente pode ir para a segunda questão. Bom, hoje em dia, com a pandemia, parece que a flexibilidade da arbitragem até se acentuou, até a gente teve essa necessidade para que a solução de conflitos pudesse continuar se dando e a gente não tem uma paralisação completa dessa solução. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma certa insegurança. Vocês preveem que podem surgir questões como, por exemplo, uma tentativa de anulação de uma sentença de uma arbitragem em que a audiência aconteceu de forma virtual, apesar de uma das partes ter sido contrária? Talvez o professor Nelson Neri queira começar. Vamos inverter agora, posso começar, a professora Selma fala um pouquinho depois. Mas olha, Isabel, eu vejo que essas questões da pandemia ainda vão suscitar muitos problemas, né? Nós não temos nem noção que os problemas estão começando agora. É tudo novo, não só no Brasil, no mundo inteiro é tudo muito novo, né? Eu me recordo de assim que começou essa pandemia um pouco mais acentuada no continente europeu, lá para janeiro, assim, mais ou menos, a Alemanha já se deu pressa e já fez uma legislação com base em alteração de Código Civil, Código Penal, Código Comercial. Muitos diplomas alemães foram alterados para se adaptarem a essas novas realidades da pandemia. Nem estava acontecendo ainda o problema. E a Alemanha já estava modificando a sua lei. Aqui no Brasil nós tivemos algumas leis agora aprovadas bem rapidamente pelo Congresso Nacional sobre essa discussão, né? Umas inclusive a 14.010 sobre as influências no direito privado, né? Alterando situações de prescrição, etc. E tivemos aí condomínio, de reunião de associação civil. Teve uma lei, essa lei que eu me refiro a ela,
14.010, acho que é esse o número, vou só conferir aqui, que menciona a questão da reunião de associações e de outras naturezas durante a pandemia, se pode ser feitas virtualmente ou não. Eu já mencionei, vou pegar a lei aqui já, para a gente já discutir em cima disso, né? Olha, a lei 14.010, de 10 de junho de 2020, né, que altera o artigo 5º dessa lei, fala: a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente da previsão dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Então, a lei autoriza a validade de reuniões virtuais, ainda que não haja previsão nos estatutos específicos. Aqui fala em pessoa jurídica, do artigo 59 do Código Civil, mas, evidentemente, que nós podemos extrair daí, por interpretação teleológica, que situações assemelhadas a essa também comportam esse tipo de solução. Então, por exemplo, por que nós não poderíamos fazer uma audiência arbitral, né, virtual, com base nessa circunstância que redundou no artigo 5º da Lei 14.010 de 2020? Acho perfeitamente possível que nós façamos essas reuniões, ainda que não haja previsão nos regulamentos internos das câmaras de arbitragem. Porque ninguém vai prever uma coisa dessa. Quando tiver pandemia, pode fazer. Ninguém vai prever isso. Então, eu acredito que nenhum regulamento, nem o da Fiesp, nem o CAN-CCBC, enfim, da GV, eu acho que nenhuma dessas organizações tem no seu regulamento interno uma regra dessa natureza, né? Mas que mesmo, essa lei diz, mesmo na ausência de previsão estatutária, regulamentar, é possível, sim, fazer-se com toda a garantia e com validade essas assembleias. Então, acho que as nossas audiências poderiam, sim, ser realizadas com base na interpretação teleológica, não extensiva nem analógica, teleológica do artigo 5º da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Né? Não sei o que a professora Selma pensa. Eu concordo plenamente, Nelson, com o que você falou, e eu não vejo que uma parte que posteriormente queira alegar por meio de ação de anulação que foi violado ou violado, não era uma regra anterior que estava prevista, ela logre sucesso, porque nós temos aí muitos elementos para considerar, né? Exatamente, por exemplo, assim, nós estamos diante de algo que foi imprevisível, né? E um ponto muito importante que tem na arbitragem é o artigo 13, parágrafo 6º da lei, que fala que o árbitro tem que ser diligente, né? Então, a diligência, a rapidez e a eficiência da arbitragem demandam essas adaptações, algo que as câmaras fizeram com muita agilidade, né? Baixaram provimentos, evidentemente que as partes também devem participar, devem dizer se concordam. Há arbitragens que estão suspensas porque os advogados pediram, acharam que ficaria melhor para eles, aguardar um tempo, não dizer que não querem, aguardar um tempo, né? Adiar um pouco as audiências. Mas eu acho que isso é um fato inevitável e algo que veio para ficar, porque a facilidade que nós estamos tendo com audiências virtuais e o futuro próximo nosso, nós estávamos até comentando o que é melhor você fazer uma audiência virtual em que nós estamos vendo, nos olhando, tomando todas as medidas necessárias no campo da oitiva de testemunhas, da exposição do caso pelos advogados, ou estarmos numa sala fechada correndo risco, que não podemos estar, com máscaras, que ninguém pode fazer uma leitura visual da pessoa, não é? Então, eu acho que a gente tem que se adaptar. O ser humano se adapta a tudo, não é? Então, é algo que está sendo muito promissor, né? Outro dia eu tenho feito várias audiências longas de vários dias, dá um trabalho muito grande para o tribunal arbitral e também para os advogados na parte operacional. Por exemplo, há certas práticas que até então eram muito, vamos dizer assim, pouco utilizadas e havia uma resistência dos advogados brasileiros, não na área internacional, porque quando atuavam na área internacional sabiam que fazia parte do sistema.
E aqui vem também essa questão da arbitragem importar algumas práticas internacionais. Então, por exemplo, é de todo recomendável que quando você vai fazer uma audiência autiva de testemunhas, que você tenha depoimento escrito. O depoimento escrito está sendo sensacional na arbitragem, porque você já sabe, ambas as partes já conhecem o que a testemunha vai mencionar, tem ali o seu campo limitado de perguntas, faz com que tudo fique extremamente objetivo, né? Então, essas audiências estão também... algo interessante é o seguinte, está combinado quando começa e quando termina o horário, e a gente consegue fazer isso. E muitas vezes na audiência presencial você não consegue, né? Porque, evidentemente, que a gente também está perdendo o convívio, né? Isso é muito importante. Eu acho que a gente vai voltar a ter audiências e tudo mais, porque o convívio, o olho no olho, né? O trato das arbitragens, nós árbitros, né? Os nossos almoços, nossas conversas. É tão gostoso você poder trocar ideias com os colegas, mas no momento atual o que temos, né? E eu acho que as investidas por meio de ação de anulação da sentença arbitral não vão ser frutíferas, porque nós temos que nos adaptar. Isso é verdade. Também concordo. Evento mesmo acabou sendo uma adaptação, né? Porque a gente não costumava ter tantos eventos virtuais. Hoje em dia a gente tem muito mais e a gente vê como é bom essa facilidade, né? Tem vários eventos super legais. Muito. A última pergunta que eu vou fazer a vocês, antes de passar para as perguntas do público, para a gente tentar terminar às 8, até que ponto vocês entendem que os conceitos de prova emprestada da teoria geral de processo se aplicam na arbitragem? Professora Selma. Bom, vamos começar, né? Bom, eu penso, no meu ponto de vista, eu acho que você pode usar como vamos dizer assim, uma interpretação analógica dos preceitos do Código de Processo Civil. Se não houver nenhuma previsão no regulamento da Câmara, e lembrando sempre que o árbitro é o destinatário da prova, né? E que a ele cabe avaliar a produção de prova, inclusive podendo decretar a prova até de ofício, mas me parece, tem assim, uma sensibilidade muito grande, no sentido de que pode-se utilizar da prova emprestada, utilizada num outro processo, tanto judicial como arbitral, mas sempre com aquela ressalva, né? Você tem que saber como aquilo foi colocado naquele outro processo e se a parte teve o direito de se manifestar, a outra parte também. Então, evidentemente, quando isso for admitido por um árbitro, ele vai ouvir, ele ouvirá ambas as partes, a parte que deseja a aplicação daquele preceito, daquela prova, que pode, inclusive, representar uma economia processual muito grande, mas tem que se ater ao direito das partes se manifestar. Então, não vejo nenhum problema em utilizar a prova emprestada. Eu também penso como a professora Selma, eu acho que o único requisito que se deve exigir para a eficácia de uma prova emprestada é o contraditório. Se num processo estatal, por exemplo, ambas as partes participaram daquele processo, aquela prova foi colhida no âmbito do contraditório e tal, não há problema nenhum em se importar essa prova e se apresentar na arbitragem. Aliás, com relação a essas questões do CPC, os arbitralistas, em geral, não gostam do Código do Processo Civil. Vamos fazer um meia-culpa aqui. Mas eu não vejo assim, né? Então o Carmona fica bravo, não, CPC e tal. Carmona, está escrito aqui na cláusula compromissória, as partes elegem o direito brasileiro. Eu pergunto para você, CPC é direito brasileiro? Código Civil é direito brasileiro? Então nós estamos obrigados a aplicar. Não adianta você querer ficar bravo, né? De não gostar do CPC. Não é isso, o CPC é aplicável. Aliás, eu tenho instruído meus clientes agora, quando querem fazer contrato e colocar cláusula arbitral, eu tenho instruído a fazer uma cláusula arbitral mais cheia, sabe? Não deixar muitos aspectos assim fora. Então, por exemplo, uma questão básica que eu tenho insistido, primeiro pergunto para os contratantes se eles querem aquilo, né? Se eles quiserem, então se inclui a cláusula. Então, eu pergunto, vocês querem a aplicação dos honorários de sucumbência do CPC, no seu caso? Queremos. Então, coloco lá. Será aplicável o artigo 85 do Código de Processo Civil, mas não o parágrafo 8º que diz que pode ser aplicado honorários por equidade. Não, é aplicar a regra legal do Código de Processo Civil. Então, as cláusulas, pelo menos os contratos dos meus clientes,
elas têm colocado aspectos que a gente acha importantes do direito civil, do direito societário, do direito processual, colocar na própria cláusula para deixar claro que aquilo é possível se utilizar na arbitragem. Então, eu acho que as regras ficam mais claras e não dá muita discussão, né? Eu acho que quanto mais as partes, digamos, mencionarem o que elas pretendem do painel arbitral, fica melhor. Porque aquelas cláusulas muito vazias, muito sem muita coisa, fica muito difícil para o árbitro apreender o que as partes quiseram. Agora, se elas já fazem uma cláusula arbitral um pouco mais cheia, com regras determinadas, queremos isso, aquilo, não queremos aquilo outro, etc. Então, acho que fica mais fácil. Mas a prova emprestada é perfeitamente admissível na arbitragem, como a professora Selma, os requisitos que ela colocou, que são também aqueles que eu acho que são importantes. Muito bem. Bom, obrigada. Vamos passar então para... Temos duas perguntas aqui que fizeram. Começar pela pergunta do Marcelo Aleixo. Ele perguntou se os precedentes podem ser excluídos da arbitragem se a arbitragem tiver como parte a administração pública. Talvez a professora Selma Lemes queira começar. Envolvendo a administração pública? Bom, aí a gente vai... eu penso o seguinte, olha, nós temos que pensar que a alteração que houve na lei estabelece que as arbitragens serão de direito, né? Não pode aplicar a equidade. Agora, os precedentes só serão aplicados se estiverem dispostos pela parte, mesmo envolvendo a administração pública, né? Porque nós voltamos no que nós explicamos. O árbitro não está vinculado ao precedente. O precedente é direcionado ao Poder Judiciário, aos membros do Poder Judiciário. Então, mesmo com a administração pública, não está vinculado. Essa é a minha opinião, né? Eu também penso como a professora Selma. Eu acho que não vincula nem o estatal, volto a insistir na minha ideia, né, que vinculação, como se fosse lei, só se tivesse autorização da Constituição. Como não tem, o CPC não pode ser lido fora do contexto constitucional. Então, a leitura que eu faço de precedentes do CPC são precedentes para os tribunais que os editam. Ponto. Ninguém mais é obrigado a respeitar e aplicar precedentes jurisprudenciais do STJ ou do Supremo, salvo súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A segunda pergunta foi feita pelo Renato Heres. Desculpa se eu pronunciei errado o sobrenome. Ele perguntou: o Dr. Nelson Neri comentou que a jurisprudência poderia não ser acatada na arbitragem se as partes estipulassem isso contratualmente, na cláusula, né? E qual seria o posicionamento caso essa condição não estivesse expressa no contrato e nem discutida quando da assinatura do termo de arbitragem? Ficaria a critério dos árbitros? Como a professora Selma falou, já mencionou o artigo 21, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem, que o árbitro tem livre convencimento, né? Eu também estou de acordo com essa opinião da professora Selma, aliás, está na Lei da Arbitragem. Então, o árbitro aplica livremente aquilo que ele acha importante para resolver aquela questão, né? Se é o direito brasileiro, ele vai aplicar o direito brasileiro como ele entender, de acordo com o seu livre convencimento, né? Repito, ele não é obrigado a aplicar preceitos de jurisprudência, né? Seja vinculante, esse vinculante, vamos ler com todas as reservas do mundo, seja vinculante ou não seja vinculante, é jurisprudência. A jurisprudência não obriga ninguém. Ninguém é obrigado a respeitar o caso. Nem. E tem mais uma coisa que eu acho importante para o nosso inquiridor, que é o seguinte: se fala muito em o Brasil está virando common law, tal. Não está virando common law. Sabe por quê? Porque no common law, precedente não vincula. No common law, o que é precedente, quem vai dizer é o juiz futuro, não é o juiz que emite a decisão. Aqui no Brasil, quem emite a decisão é que diz: olha, eu vou fazer um precedente. Não existe isso no direito anglo-saxônico. No direito anglo-saxônico, quem vai dizer o que é precedente é o juiz futuro que vai julgar um caso, né? E ele é que vai dizer o que naquele acórdão fez precedente ou não, né? Mais outra coisa importante de common law. Common law também existe lei escrita no sistema do common law, né? E quando tem lei escrita, é impraticável, é proibido a aplicação de jurisprudência.
Uma coisa super importante é preceito básico de direito do common law, não é, que as pessoas esquecem. Então, no common law, por que eles aplicam muito precedente, muita jurisprudência? Porque não tem lei. Porque quando tiver lei, qualquer manual básico de common law começa assim: havendo lei, aplica-se a lei. Não havendo lei, aí você vai se socorrer dos precedentes, das jurisprudências, etc. e tal. Então, você não pode aplicar precedentes se tiver lei regulando. Então, tem estado que aborto é crime, tem estado que aborto não é crime. Tem uma lei dizendo isso. Quando tem a lei, você não pode aplicar jurisprudência. Esse é o sistema do common law. Então, o Brasil nunca vai chegar a ser common law. Nós não estamos nos common lawizando, como comumente se fala por aí. Não é? Completamente diferente. Common law, precedente não vincula. Aqui no Brasil, precedente é aquilo que o tribunal fala que é precedente, e não o juiz que vai julgar, e vincula. Quer dizer, onde é que nós estamos? Não tem nada a ver com common law. O Brasil está... Nós criamos um sistema de precedentes à brasileira, igual jabuticaba, só tem aqui no Brasil, não existe lugar nenhum. E a força da jurisprudência é a força do argumento do juiz. Por que o Tribunal Constitucional da Alemanha virou Tribunal Constitucional? Porque pela força do argumento das decisões dele, não é pela força pelo tamanho da caneta. Aqui o ministro do Supremo da STJ acha que porque ele é ministro, todo mundo tem que obedecer. Não, isso é força de caneta. Eu quero saber se a sua decisão é boa, ministro. Se ela está de acordo com a Constituição. Aí eu vou respeitar. Agora, porque foi Vossa Excelência, ministro, que deu uma decisão, desculpe. Força de caneta não obriga ninguém. Né? Então, por isso, jurisprudência é jurisprudência. Resolveu o caso do João com a Maria. Não é o meu. O meu é outra coisa. O meu eu sou árbitro, vou examinar o caso concreto, ver quem tem razão, quais são as provas, etc. Não vou ser obrigado a aplicar a jurisprudência. Eu acho que o professor Nelson está perfeito, é isso mesmo. E só lembrar um dispositivo também que tem na lei, que não é exatamente direcionado ao caso, mas é que a gente não pode esquecer que qualquer omissão que exista em termos de procedimento, o árbitro resolve, que está no 21, parágrafo 1º da lei. Né? Então, se houver alguma omissão, é o árbitro que resolve. Né? Perfeito. Então, pela questão de tempo, vamos fazer a última pergunta. Foi uma pergunta feita por um aluno da PUC. A pergunta é: no caso de uma sentença arbitral estrangeira decidida por equidade, em que as partes autorizaram essa aplicação da equidade e que viole algum dispositivo de ordem pública material no Brasil, como vocês entendem que o STJ deveria conciliar essa decisão com o artigo 5º, 2b da Convenção de Nova York? E, ao mesmo tempo, o artigo 39.2 da Lei de Arbitragem. Como é que funcionaria essa questão, até pela questão da homologação dessa sentença? Professora Selma, quer começar? Pergunta extremamente complexa e difícil, né? Bem difícil essa questão. Bem difícil. A gente tem que pensar o seguinte: o sistema de homologação é um sistema de delibação. Né, em que o tribunal, o STJ, ele tem que analisar, ele não pode entrar no mérito da questão. Se as partes estabeleceram que a decisão era por equidade, equidade não quer dizer falta de fundamentação, hein? Equidade é de acordo com... Eu gosto muito de uma expressão do Serpa Lopes, né? Ele fala que resolver por equidade é usar o bom senso jurídico. Né? Então é isso, né? Ele fundamentou, ele decidiu, ele estava autorizado a resolver por equidade, é matéria de mérito. Eu entendo que na aplicação correta da Convenção de Nova York e do capítulo da Lei de Arbitragem, o judiciário não poderia entrar nesse mérito. Evidentemente que isso seria uma regra. Qual que seria a exceção? Vamos supor que essa decisão ela viole uma norma, mesmo não precisa nem ser por equidade, pode ter sido por uma decisão com base no direito, que segundo o direito brasileiro, aquilo possa ter uma repercussão, entendeu? Uma repercussão, aí entra aquele conceito que eu digo que é muito pouco estudado aqui no Brasil, da ordem pública de proteção e da ordem pública de direção, né? Se ela violar uma norma que tenha uma abrangência para todos, entendeu?
Aí o STJ vai estar inclinado a analisar essa questão, eu penso. Caso contrário, não. Nós tivemos aqui um precedente interessante, que foi da ministra, porque na homologação de sentença arbitral estrangeira, ela pode ser homologada em parte, né? Ela pode ser homologada numa parte e deixada outra parte. Então, houve uma discussão com referência à aplicação de juros, né? E normas brasileiras aí na área, né? Foi uma decisão da ministra Nancy Andrighi. Ela entendeu que a parte da sentença que violava o direito brasileiro sobre a questão de juros, né? Juros cumulativos, uma série de especificidades, então não seria aplicado, e o resto da sentença seria aplicado. Olha, eu penso que o que o sistema brasileiro diz, e o que a Convenção de Nova York também diz, que nós somos signatários, essa convenção de que a pessoa está mencionando, talvez seja de Nova York de 1958, salvo engano, acho que é essa mesmo. Nós temos que homologar a sentença estrangeira se ela foi dada de acordo com o direito do país de onde provém a sentença, seja ela arbitral, seja ela estatal, né? Agora, o que não pode ser homologado é essa sentença estrangeira ofender a ordem pública nacional. Por exemplo, uma sentença de pena de morte num país estrangeiro foi dada de acordo com a lei do país estrangeiro. Muito bem, só que aqui no Brasil, pena de morte não é possível. A Constituição Federal não autoriza. Então, fere a ordem pública internacional, como eu já mencionei, o artigo 4º do Código Bustamante, isso é do direito internacional privado, mas a do internacional público também fere, porque a ordem brasileira não se coaduna com aquela sentença está contra a ordem pública brasileira. Agora, o que o artigo 39 da Lei de Arbitragem fala, que é quando ferir a ordem pública nacional, é a expressão usada pelo artigo 39 da nossa Lei de Arbitragem, né, significa ordem pública de proteção, como a professora Selma falou, não a de direção, né? Então, se essa sentença estrangeira não ofender a ordem pública nacional no sentido de que nós estamos falando, ela pode perfeitamente ser homologada, o nosso tribunal não pode entrar no mérito. Eu me lembro de um caso recente, que foi paradigmático, onde o STJ examinou uma sentença arbitral de Nova York, estrangeira, e não homologou. E ali tinha um parecer meu para não homologar. Um caso foi o caso da Abengoa, um caso famoso que é aqui no Brasil. Não sei se a Selma acompanhou esse caso. Eu dei um parecer também. Também deu um parecer. O meu parecer, não sei qual foi o seu, mas o meu foi para não homologar, dado que feria a ordem pública brasileira, porque entendia eu, naquela altura, né? Não me lembro mais do caso, faz tempo, que o árbitro que julgou aquele caso, um deles, não podia ter julgado e não feriu o dever de revelação. Enfim, o STJ não homologou. O que ele entendeu? Pela ordem pública de Nova York estava perfeita a sentença, só que aqui no Brasil bateu na parcialidade do árbitro, que é uma ordem pública de direito processual, quer dizer, uma ordem pública de proteção mesmo, né? Então, por isso é que não poderia ser homologada essa sentença arbitral estrangeira, porque aí era não dava para homologar parcialmente, porque o julgador, né, não poderia ter participado segundo a lei brasileira. Então, aí, digamos, contaminou a sentença arbitral como um todo. Então, como não dava para fazer uma homologação parcial, eles não homologaram. Então, ficou definido assim que aquele caso não poderia mais ser homologado no Brasil, porque feria a ordem pública brasileira. Por isso, né? Agora, o que é a ordem pública nacional é uma discussão imensa que nós não vamos agora, aqui em 5 minutos, na nossa webinar, né, resolver, professora Selma, porque é muito complicado, é muito complexa essa matéria, né, da ordem pública. A ordem pública é. Uma ocasião, eu me lembro, só para a gente encerrar aqui, eu me lembro de ter começado a fazer um estudo sobre a ordem pública, então eu vi uma grande parte da doutrina que existe no mundo a respeito desse assunto, a ordem pública geral, a ordem pública na arbitragem. Eu li N monografias, professora Selma, li N opiniões de autores arbitralistas e de jurisprudência estrangeira arbitral, né? A hora que vai entrar no âmago para dizer o que é ordem pública, ninguém fala. A gente não consegue.
Eu falei, olha, como é que eu leio uma monografia de 300 páginas sobre esse assunto e a hora que eu quero o conceito de ordem pública, ninguém me fala? Então, não somos nós aqui em 5 minutos que vamos falar disso que eu quis dizer. Exato, e agora tem uma ordem pública nova. Eu também gosto muito do tema, estudo bastante a ordem pública econômica. Um dos motivos que estão é a jurisprudência espanhola, né? Anulação de sentença arbitral por violar a ordem pública econômica. Então, vamos dizer assim, ordem pública é um saco de gato, né? Enorme. Conceitos dos mais diversos, né? Eu lembro que quando eu fiz um estudo, eu havia levantado cinco hipóteses de ordem pública, né? Então é muito complexo, é complexo mesmo. Uhum. Então, eu vou agradecer aos dois, professora Selma, professor Nelson, foi uma conversa muito, muito enriquecedora. Obrigada por terem participado, a agenda de vocês é super complicada, então, com certeza, foi um esforço estar aqui hoje. E eu convido todo mundo também a participar, a assistir a da semana que vem, que vai ser sobre instituições arbitrais, e vai ter a Lilian Bertolani e a professora Adriana Pucci. Também vai ser uma conversa super interessante. Muito obrigada. Muito Obrigada, bem. eu que agradeço, professor Cláudio, também pelo convite. Um prazer, Nelson, estar com você e com a Maria. Prazer, Selma, prazer, Isabel, prazer, Cláudio. Grande abraço a todos. Até logo. Prazer. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.